Chegamos então à última mensagem. Uau! Estrada longa essa, hein? Bom, Paulo vai terminar essa carta dele mostrando pra gente que nosso chamado é para servir a igreja de todo o coração, né? Assim como ele fazia. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, até o final do capítulo 13. Há alguns anos eu li essa frase, eu não lembro quem é esse homem, mas a frase diz, vai aparecer para vocês aí, o seguinte: excelência é o resultado de se importar mais do que os outros acham que é sensato, arriscar mais do que os outros acham que é seguro, sonhar mais do que os outros acham que é prático e esperar mais do que os outros acham que é possível. E era justamente isso que o apóstolo Paulo fez durante todo o seu ministério. Ele acreditou quando ninguém mais acreditava, ele foi adiante quando ninguém mais achava que eles deveriam ir adiante, e ele enfrentou a morte, ele enfrentou o diabo, ele enfrentou as autoridades, ele enfrentou seus próprios patrícios, seus próprios irmãos judeus, para cumprir o chamado dele. Ele serviu a igreja de todo o coração. E chegamos aqui no final dessa carta, e o Paulo vai, agora que ele falou o que ele tinha que falar com aqueles falsos mestres, agora que ele explicou a razão para a carta dele, ele resolveu todas as pendengas lá, todas as pendências que eles tinham, desfez todos os maus entendidos, e explicou qual era a natureza do ministério dele debaixo da nova aliança. Demonstrou o amor deles pela igreja de Corinto. Falou para eles da importância deles participarem da oferta para as igrejas que precisavam. E deu a eles a chance de não se sentirem envergonhados. Depois que ele confrontou os superapóstolos pela última vez e falou para eles, falou para a igreja quem aqueles caras eram e como eles deviam se manter longe daqueles cidadãos, agora ele vai partir para a mensagem final dele para a igreja. Ele vai terminar a carta dele. E ele vai terminar dizendo o seguinte, basicamente, que o ministério fiel exige o coração de quem serve. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. O ministério fiel não exige que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, não exige que você seja a pessoa mais talentosa do mundo, não exige que você seja rico, não exige que você seja pobre, não exige nada disso. Isso tudo vem quando você vem. Mas o ministério fiel, ele exige o coração de quem serve. Deus está interessado em nosso coração. Quando nós nos colocamos na presença dele, quando nós nos dispomos a servir a igreja, a abençoar a igreja, a alcançar outras pessoas, o que o Senhor está exigindo de nós é o nosso coração. E um coração fiel. Porque o que se espera dos servos do Senhor é que eles sejam encontrados fiéis. E eu quero olhar para vocês nesse final da carta, dos capítulos 12 e 13, para 3 marcas de um ministério fiel, segundo o apóstolo Paulo. 3 marcas de um ministério fiel. Primeira marca, envolvimento de todo coração. Versos 11 a 21, lá do capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Ou seja, eu falei aquelas coisas todas. Ah, quer tirar onda? E os caras são bons? Então deixa eu dizer para eles quem eu sou. Eles pregam a Cristo? Eu muito mais. Eles já sofreram por Cristo? Eu muito mais. Eles isso? Eu muito mais. Agiu como insensato para mostrar para os coríntios, ele ironizou a situação para mostrar para os coríntios que o que estava errado era o coração daqueles falsos apóstolos, que estavam tentando enganar a igreja, e não o coração do próprio Paulo. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. E é interessante Paulo notar aqui que quem se acha muito no reino de Deus é tão nada, mas tão nada, que é menos do que aquele que não é nada. Paulo fala, eu não sou nada, gente. Embora eu nada seja, eu não sou inferior a esses caras aí que estão vendendo mundos e fundos para você, que estão prometendo um monte de coisa que não estão entregando nada. As marcas de um apóstolo
sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Interessante ele falar isso, né? As marcas de um apóstolo. Sinais, maravilhas e milagres. Os apóstolos faziam sinais, maravilhas e milagres. Tem gente que se chama de apóstolo, que se auto-intitula apóstolo, ou que é ordenado apóstolo por um grupo de outros apóstolos, mas que não mostra as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres. Paulo demonstrou tudo isso na presença da igreja. Ele curou, ele revelou, ele profetizou. Eles viram o poder de Deus em ação na vida do Paulo. Foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Gente, de novo, Paulo passou 1 ano e meio na igreja de Corinto. 1 ano e meio. Parte desse tempo trabalhando o dia todo e servindo nos momentos livres, a outra parte desse tempo se dedicando integralmente àquela obra e ganhando as pessoas para Cristo, discipulando, indo à sinagoga, pregando, trazendo gente, pastoreando, cuidando, orando, se dedicando, fazendo tudo que estava ao alcance dele, sem depender da igreja, simplesmente se entregando pela igreja. Ele perseverou, 1 ano e meio perseverando para que aquelas pessoas tivessem o coração quebrantado, a mente quebrantada e se entregassem ao Senhor da obra. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. A única diferença, e Paulo está falando, a única diferença que vocês como igreja têm de quaisquer outras igrejas é que vocês não me sustentaram. Eu recebi sustento de outros lugares para estar aqui servindo vocês. É a única coisa que vocês foram inferiores. É óbvio que ele tá botando um peso aqui, ele está meio que aliviando a tensão. Vocês só não tiveram que me sustentar, porque eu não precisou. Mas vocês são tão importantes do que quaisquer outras igrejas. Perdoem-me essa ofensa. Perdoa porque eu não cobrei nada de vocês. Perdoa. Tem gente que acha que naquele mundo, dar de graça era uma coisa esquisita. Como é que um mestre vem aqui e simplesmente sai ensinando e não recebe nada? Então, perdoe-me essa ofensa, que no final das contas era ofensa coisa nenhuma. Então, envolvimento de todo o coração, ele requer humildade e paciência no serviço. Requer humildade e paciência no serviço. Paulo, em todo o tempo, ele não se achou nada, ele simplesmente fez o trabalho dele e perseverou. Pessoas que não têm paciência. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas muito rápido, terminar as coisas rápido. Quando eu casei, antes de eu ir para o campo missionário, eu fui jantar com um dos pastores da minha igreja. Ele já não era mais pastor, porque ele mesmo foi enviado pela igreja como missionário para Cepal, mas foi um homem que me conhecia há muitos anos, e eu fui jantar com ele e com a esposa, e ele falou na frente da minha esposa: Felipe, vocês estão indo para a Hungria agora, você está levando a Carol com você para a Hungria agora, eu só tenho um conselho para te dar. Lembre-se sempre que a sua esposa está ao seu lado e ela não pode ficar andando atrás de você. Porque às vezes você baixa a cabeça e você vai e simplesmente começa a ir, e quando você olha, você está lá na frente e as pessoas foram deixadas para trás. Falta de paciência. Serviço na igreja requer paciência, requer humildade, requer fazer as coisas de novo e de novo e de novo. É ensinar a mesma mensagem vez por vez por vez. É confrontar o mesmo pecado vez após vez após vez. É se meter na vida das pessoas. Isso aí é um negócio difícil no ministério, né? Se meter na vida das pessoas vez após vez após vez. E às vezes ouvir das pessoas que elas não querem que você entre na vida delas. Mas ainda assim você sabe que o seu compromisso com o Senhor requer que você se envolva na vida das pessoas. Não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Porque esse é o chamado. Versos 14 a 18, ele continua: agora estou prontos para visitá-lo pela 3ª vez, e não lhe serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Ele tinha visitado a 1ª vez, plantado a igreja, 1 ano e meio. Ele tinha visitado a 2ª vez, a visita dolorosa que ele fez quando ele estava em Éfeso. Ele foi lá, eles quebraram o pau, ficaram muito tristes. Nós não sabemos o que aconteceu, mas não foi bonito. E agora ele visitaria uma 3ª vez e ele fala assim:
Eu vou visitar vocês uma terceira vez, mas não se preocupem que vocês não vão ter despesa nenhuma comigo. Eu vou pagar tudo do meu próprio bolso para estar aí, porque eu quero estar com vocês, tá bom? Não se preocupem. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Interessante essa expressão dele, né? Que ele fala assim, a igreja não tem que se matar para me sustentar. A igreja não tem que se matar para me abençoar. Eu é que tenho que me sacrificar para abençoar a igreja. Eu é que preciso. Isso não quer dizer que você não tem que pagar o salário do pastor, não, tá, gente? Isso não quer dizer que você não tem que sustentar o missionário ou abençoar os obreiros financeiramente. Não é isso, não. Ele está simplesmente falando que, mais do que receber alguma coisa da igreja, ele tinha que abençoar a igreja como um pai abençoa a família. A herança não é o pai que recebe. A herança, os benefícios não são os líderes que colhem. Os benefícios são a igreja que colhe. É a igreja que colhe os benefícios na mutualidade, no convívio, na amizade, no amor, no carinho, no crescimento. Verso 15, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Gente, tudo que eu tiver e o que eu precisar gastar para estar aí com vocês e abençoar vocês, eu vou fazer. Será que é pedir muito que vocês não fechem o coração para mim? Se você lembrar, anteriormente ele falou isso lá no capítulo 6. Não fechem o coração para mim, porque o meu coração está aberto para vocês. Será que é pedir muito que vocês não fechem o coração para mim, quando eu simplesmente quero estar aí, eu vou fazer qualquer coisa, pagar qualquer preço para estar com vocês? Seja como for, verso 16, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Ou seja, vocês não pagam para eu estar aí, mas eu estou aí do mesmo jeito. Vocês não têm compromisso financeiro comigo, vocês não têm nenhum compromisso comigo, mas eu tenho compromisso com vocês. E quando eu entreguei meu coração para vocês, eu prendi vocês numa rede de amor e agora vocês não têm outra resposta senão dar o coração de vocês para mim também. E o ministério, a vida na igreja envolve isso, né? Quando você se converte, quando você começa a participar da igreja e quando você vai cativando e sendo cativado, nas palavras daquele livro Cafonésimo, que é tão famoso no Brasil, O Pequeno Príncipe, você se torna responsável pelo que você cativou, né? E a igreja é engraçado, né? Que a igreja te cativa e você cativa a igreja, e agora está todo mundo enredado numa situação ali, os corações estão enredados, que mesmo que você não tenha relação nenhuma com aquela família em nível de parentesco, financeiro, ou qualquer coisa, é seu irmão em Cristo, é sua irmã em Cristo. Vocês estão presos, vocês estão vinculados uns aos outros e não tem como vocês não se relacionarem mais. Não tem como vocês se ignorarem. Eu lembro que eu tive um amiguinho de infância, ele morava pertinho da minha casa, né? E eu sempre ia à casa dele, ele sempre ia à minha casa. Ele tinha a mãe dele tinha sido casada antes de casar com o pai dele. Então ele já tinha 2 irmãs por parte de mãe. E ele era menorzinho, as irmãs já eram maiores, nós devíamos ter ele 6, 7 anos de idade, as irmãs dele já eram adolescentes. E os anos foram passando, quando ele estava ali uns 13, 14 anos, ele brigava muito com as irmãs. E os pais deles proibiram eles de se falar, ele de falar com minha irmã. Então, eles moravam na mesma casa e eles não se falavam, eles se detestavam. A mãe deles era macumbeira, ela era mãe de santo. O pai deles envolvido com aquilo também. A casa deles parecia um terreiro de macumba. Chegava lá, eu brincando lá com ele, e de repente a mãe dele era possuída lá por um espírito e sentava lá e falava com a gente, via a gente receber passe, tudo aquilo. Minha mãe não sabia nada disso, né? Se soubesse, coitado. Era uma insanidade, gente, tão grande, era uma insanidade, assim, cuidado, não deixa seus filhos frequentarem casa de gente que vocês não conhecem, não, gente, pelo amor de Deus. Não deixa seus filhos se meterem em casa de amiguinho que vocês não sabem quem é a família. Gente, a mulher encarnava, a mulher ela era tomada por um herê é espírito de criança, e o herê brincava com a gente como se fosse criança, gente. Até hoje, se eu estou num lugar e tem cheiro de charuto, eu lembro do preto velho conversando com a gente.
Eu lembro da pombagira quando eu vejo cachaça. É sério, um negócio que marcou a minha vida. E aí, meus pais não sabiam nada daquilo, mas estava eu lá. Só que então, a casa deles era uma casa assim, tomada por isso. E eles chegaram ao absurdo de falar para o filho, para os 2 irmãos, não podiam, eles se odiavam. Casa totalmente destruída. Graças a Deus, para a glória do Senhor, a mãe dele se converteu, ele se converteu, as irmãs se converteram anos depois, e eles mudaram completamente, voltaram a se falar, e Deus restaurou a família. E aí Deus mostrou que a coisa é diferente. A igreja é assim. É uma família que foi restaurada pelo poder de Deus, e a gente já não tem mais que viver igual esse pessoal que não se fala, que nada, não. A igreja se envolve, nós nos enredamos nessa rede de relacionamentos aí, e nós pertencemos uns aos outros de certa forma. E ele fala, no entanto, de novo, né, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Ou seja, eu dei o meu coração para vocês e vocês deram o coração para mim, e agora vocês estão presos a mim para sempre. Né? Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Então, o envolvimento de todo o coração envolve também cuidado honesto e sacrifício pessoal. Paulo se sacrificava pessoalmente, financeiramente, sacrificava o tempo dele para se meter na vida de pessoas, para se envolver com pessoas que nesse momento não estavam dando a resposta. Deram ouvidos a pessoas que envenenaram elas contra o apóstolo Paulo. E Paulo está falando, ele está tendo que lembrar para eles, gente, olha só meu compromisso com vocês, eu nunca explorei vocês nem nada, pelo contrário, a única coisa que eu quis fazer era ser um servo de Deus que abençoava a sua vida. E aí nos versos de 19 a 21 ele diz, vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Vocês acham que essa carta toda aqui é simplesmente uma defesa minha? Eu preciso me defender de algo que eu não fiz? Eu preciso me defender de ser uma pessoa que eu não sou, só porque tem um bando de gente aí que se acha a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha do pacote, no caso biscoito, né? Só porque tem gente aí que se acha o suprassumo da melhor coisa do mundo, eu tenho que ficar me defendendo? Eu não escrevi uma carta inteira para isso, não. Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. A minha palavra, essa carta inteira não tinha o objetivo de defender o ministério de Paulo. Essa carta inteira tinha o objetivo de fortalecer aquela igreja, para que eles soubessem quem eles eram e quem aqueles falsos mestres eram. E qual era a diferença entre quem anda na luz e quem anda nas trevas. Quem é honesto e quer crescer no Senhor e quem está vivendo só para enganar e envenenando as pessoas contra todo mundo. Voltando a uma determinada igreja que eu já mencionei, meu padrasto, ele tem um filho médico, os filhos dele ele é médico, né? Ele tem vários filhos médicos, ele é casado com ele tem a esposa dele. A minha mãe acabou sendo meio que uma mãe para a esposa dele, então convivi muito com ela. Bem, eles são mais velhos que eu, né? Mas convivemos muito ali. E ela se converteu e foi para essa determinada igreja. Ele se converteu, aparentemente, né? Foi para essa determinada igreja. E a primeira coisa que a igreja fez foi enredá-los numa situação em que eles tinham que romper com todos os relacionamentos deles. Eles passavam o Natal com a minha mãe, com o meu padrasto. Eu, às vezes, passei com eles lá quando eu estava no Rio. Eles já não passavam mais o Natal, porque na igreja deles, eles, primeiro, que não celebravam o Natal, e segundo, que eles não podiam se misturar com outras pessoas. Essa igreja começou a arrancar eles de qualquer relacionamento com outras pessoas da família. Qualquer possibilidade de se relacionar com pessoas de outras igrejas, para escravizá-los debaixo de uma situação ali que isolava eles de tal forma que eles se tornavam presa fácil para que eles pudessem agir como predadores e abusar e arrancar tudo que eles queriam. Com o passar dos anos, eles foram percebendo que aquilo ali era uma grande de uma besteira e saíram de lá e foram para um outro lugar. Paulo não fez isso com ele. Paulo queria simplesmente fortalecê-los. Verso 20. Pois
Temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticavam. O problema era muito mais fundo aqui. Eles estavam fechando o coração para Paulo e dando ouvidos a esses caras porque o coração deles estava enredado no pecado que eles vinham cometendo. E isso é uma realidade na igreja. Quando você vê alguém que começa a se afastar, quando você vê alguém que começa a ficar meio duro, botar as pessoas de lado, agir com aquela atitude do tipo, você não tem nada a ver com a minha vida, pastor chama, meu irmão, está tudo bem. Não, pastor, está tudo bem, mas se afasta, tem alguma coisa errada ali. Tem caroço nesse angu. Se você começar a cavar, tem alguma coisa escondida ali. E se você conseguir abrir aquele bueiro, vai sair coisa ruim dali de dentro. Então Paulo está falando que agora no final, eu escrevi isso aqui para fortalecer vocês, mas ainda assim eu tenho medo que o que eu vou encontrar aí é muito pior do que aquilo que eu tenho ouvido. Eu vou encontrar aí uma série de pecados praticados e não confessados, pecados de estimação que se tornaram, que estão escravizando o coração de vocês e estão destruindo a vida da igreja. Você vê a maturidade de Paulo de saber que as coisas são muito mais profundas do que elas parecem à primeira vista. Então, o envolvimento de coração precisa de honestidade no falar e precisa de sentimentos verdadeiros. Paulo falou, eu estou com medo de chegar aí e ver coisas piores do que eu imaginava. Eu estou com medo de chegar aí e ver pecados que não estão sendo tratados, pessoas vivendo vidas totalmente distantes do Senhor e colocando a culpa nos superapóstolos, quando, na verdade, eles é que são culpados. Então, é necessário honestidade para se falar sobre isso. É necessário expressar os sentimentos de maneira verdadeira. Meu irmão, estou preocupado com você. Assim, parece fácil falar essas coisas quando a gente está aqui em cima, mas como o pastor estava falando, uma das características da pregação expositiva, sequencial, é que não tem como você escolher o que você vai falar. Não tem como você pular. Eu hoje, pela manhã, falei sobre dinheiro. Passei 50 minutos aqui falando sobre oferta. Você acha que eu queria falar sobre oferta para uma igreja que eu estou conhecendo pela primeira vez? É óbvio que não, porque isso é uma coisa importante que pega na vida das pessoas. Você acha que eu queria estar falando aqui sobre um monte de coisa que eu estou falando? Mas o texto está falando sobre isso. A gente tem que ser honesto com o que o texto está dizendo e fazer a correlação com a nossa realidade. A igreja é lugar de falar das coisas como as coisas são, de ser honestos, de falar dos sentimentos, abordar os sentimentos de maneira verdadeira, porque senão, o que vai adiantar? Se a gente ficar escondendo, tapando o sol com a peneira, se a gente ficar fingindo que está tudo bem, ninguém vai crescer. Eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte de igrejas, que passam a mão na cabeça delas e não tocam em nada e são super discretas, não abordam absolutamente nada, oferecem simplesmente um serviço religioso, onde um pastor vai falar, ele vai expor uma homilia bonitinha no domingo, e durante a semana vai fazer um serviço de capelania para quem precisa. As pessoas enjoam disso. As pessoas enjoam com o tempo. Aí você fala assim, aquela igreja lá só tem velho. A igreja está morrendo. Talvez porque aquela igreja parou de falar a verdade, parou de ser honesta, as pessoas cansam. Todo mundo cansa da falta de verdade. Ninguém quer ser incomodado. Ninguém quer ficar apanhando o tempo inteiro. Eu falei para vocês numa das mensagens anteriores, você não pode sufocar a igreja, lá no começo. Paulo fala isso, ele não sufocou a igreja de Corinto. Mas, ao mesmo tempo, ele falou o que tinha que ser falado. Porque as pessoas querem crescer. As pessoas, em geral, querem crescer. E não demora muito para elas perceberem que elas só vão crescer nos ambientes onde elas são desafiadas. E desafiadas pelas coisas certas, do jeito certo. Há pessoas que querem crescer e são desafiadas pelas coisas erradas, mas elas também enjoam. E aí, depois de um tempo, elas saem. É por isso que essas igrejas aí que eu fico falando aqui no púlpito, igual
um fofoqueiro aqui, criticando. Por isso que tem tanta coisa aí que você vê que são igrejas da moda que enchem, a porta da frente enche de gente e daqui a 6 meses elas estão vazias. E o pessoal, aquele grupo, foi para outra church da Parede Preta, que é a coisa da moda agora. Aí daqui a pouco eles enchem da igreja church lá de Parede Preta e vão para a igreja que o cara escreve a oração, né? Que o cara usa bata, que aí o cara não pode tomar banho na praia aí, porque não, porque... Aí daqui a pouco eles enjoam e vão para outro... Aí sabe onde eles vão parar? Ou em lugar nenhum, ou na igreja católica. Porque tem um monte de crente aí indo para a igreja católica. 507 anos. E tem gente, enfim. Igreja é lugar de honestidade. Paulo, cara, é necessário honestidade, é necessário tratar dos sentimentos de maneira verdadeira. Porque senão a gente está brincando de religião. E brincar de religião chega uma hora que enche a paciência, né? Para o mundo antigo, que eles não tinham o que fazer, ir para um sacrifício era uma festa. O mundo contemporâneo, é muito mais legal abrir o YouTube, assistir o HBO Max, ou ver uma partida de futebol. 3 marcas de um ministério fiel. A primeira, envolvimento de todo o coração. A segunda, coragem para se humilhar quando preciso. Capítulo 13, versos 1 a 8. Essa será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo está jogando com uma estrutura aqui da lei judaica que diz que todo testemunho ele será validado na presença de 2 ou 3 testemunhas. Paulo ele está brincando com essa expressão e falando assim: a minha terceira visita a vocês vai validar muitas das impressões que eu tenho a respeito da igreja ou não. Quando eu chegar aí, eu quero ver o que eu vou encontrar. Se eu encontrar nessa terceira visita o que eu encontrei na segunda e na primeira, isso quer dizer que vocês são assim. Agora, se eu encontrar algo diferente, isso quer dizer que vocês não são o tipo de pessoa que as pessoas têm dito que vocês são. Vocês são muito mais do que isso. Verso 2. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Eu falei para vocês na segunda viagem. Vocês estão... esses aqui estão pecando. Eu vou voltar de novo. Se eu chegar aqui e a coisa não tiver mudado, esses caras vão se entender comigo. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus vivemos com ele para servir vocês. Vocês estão pedindo uma prova de que eu sou forte, de que eu não sou fracote, como esses superapóstolos aí estão falando? A única prova que eu tenho para dar para vocês é Jesus Cristo, que é o nosso Deus e que morreu na cruz por nós em fraqueza. E que pelo poder da morte e da ressurreição, ele me capacita a estar aí com vocês. Quando alguém se manifesta em nome de Deus, Paulo fala, quando alguém se manifesta em nome de Deus, a força dele está no Senhor que deu poder a ele. A força dele não está em si mesmo. Ele já repetiu várias vezes, eu sou fraco, eu sou fraco. Então, coragem para se humilhar quando preciso. Se humilhar diante de Deus e depender de Deus em tudo. E aí ele continua, versos 5 e 6. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Ou seja, gente, olha para o seu coração e vê se você não está se enganando. Será que você está só na igreja? Ou será que você está em Cristo e por isso você faz parte da igreja? Porque tem gente que está vivendo religião e não tem nada a ver com Jesus Cristo. A não ser que tenham sido reprovados. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Ou seja, eu continuo o mesmo Paulo que eu fui. Então, coragem para se humilhar quando preciso, envolve sempre sondar o seu coração, o seu próprio coração, para ver se o seu coração está no lugar certo ainda. Será que você mudou? Será que você está mudando?
Se você mudou, se você está mudando, por que isso está acontecendo? Você está mudando para melhor ou você está mudando para pior? Será que você está aqui há tantos anos para estar enganando a si mesmo? Você nunca entregou sua vida a Jesus? Mas você está aqui porque é um ambiente legal, porque é religião, porque isso, porque aquilo? Ou será que você começou bem a sua carreira com Cristo, mas nesse momento você começou a dar lugar demais para o pecado, como aqueles coríntios estavam fazendo, e o pecado começou a inclinar os seus ouvidos a ideias que não vêm do Senhor? Versos 6, e aí ele continua ainda mais, 7 e 8. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pela condição da igreja, podia até parecer para muita gente que Paulo tinha falhado, não era? Pensa bem, a igreja de Corinto parecia um exemplo de santidade e cristianismo. Se você estivesse morando em Corinto hoje, e essa igreja aqui fosse uma opção para você, você iria para lá? Por tudo que você está lendo aqui? Eu não iria. Eu preferia plantar uma igreja ou ir para uma igreja em outro lugar. Mas então Paulo está chamando a atenção deles. As pessoas olhavam para a igreja e talvez pensassem, a igreja está uma baderna, Paulo falhou na igreja. O trabalho do Paulo não foi muito bem feito, não. Nós, superapóstolos, resolveremos o problema. A gente vai acabar com isso. Não era nada disso. Ele diz, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nós fizemos exatamente aquilo que Deus mandou a gente fazer. Nós falamos exatamente aquilo que Deus mandou a gente falar. E se vocês estão na condição que vocês estão, se alguns de vocês estão vivendo em pecado, vocês estão contra a verdade. Não sou eu que estou contra a verdade. E não adianta vocês quererem falar para mim que o erro é meu, não adianta os superapóstolos quererem falar para mim que o erro é meu, porque quem está com a verdade não pode ser contra ela. A verdade, ela fala por si só. Todo mundo que viu o meu ministério aí durante 1 ano e meio, viu que eu me dediquei, que eu preguei o evangelho, que eu doutrinei a igreja da mesma maneira que eu fiz em todas as outras igrejas. Aí você compara com o exemplo de Tessalônica, que ficava mais ao norte, que era uma igreja muito mais saudável que a de Corinto. Pode o mesmo apóstolo que plantou a igreja de Tessalônica e que era tão bem sucedida, que era tão abençoada, fazer um trabalho diferente em Corinto? Será que ele se dedicou mais a uma do que a outra? Ele se dedicou à mesma coisa às duas. É muito fácil a gente colocar a culpa das nossas fraquezas, do nosso pecado, das nossas falhas nas pessoas. Não, minha igreja lá não ensina bem, lá o pessoal isso, lá o pessoal aquilo. Então você está vivendo a sua vida, você está vivendo uma vida totalmente à parte daquilo que Deus quer para você, porque a sua igreja é assim, porque a sua igreja é assado. Você está dando desculpa, você está colocando a culpa da sua igreja pelo seu pecado pessoal, que parece que era o que os coríntios estavam fazendo aqui. Eles estavam colocando a culpa deles serem uma baderna, em alguns aspectos, no apóstolo Paulo. Os superapóstolos estavam falando isso. Sabe por que essa igreja é fraca? Porque vocês têm um apóstolo fraco. Agora, se vocês apagarem esse apóstolo do mapa e entregarem o controle da igreja para nós, nós faremos dessa igreja a melhor igreja do mundo. Nós faremos dessa igreja uma igreja perfeita. Talvez o problema seja Paulo mesmo. Talvez o problema não seja a gente. Paulo está falando, será? Sério, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês já pararam para olhar para o coração e perceber que o problema não sou eu, que o problema são vocês mesmos? Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Coragem para se humilhar quando preciso é visar o bem da igreja acima do seu próprio bem e orar pela igreja. 3 marcas de um ministério fiel: envolvimento de todo o coração, coragem para se humilhar quando preciso, terceiro e último, desejo de ver a igreja aperfeiçoada em Cristo. Verso 9, ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Eu me importo muito menos comigo do que eu me importo com vocês. Então, se vocês estão bem e eu estou mal e eu estou fraco, se vocês têm tudo e eu estou necessitando de alguma coisa, isso alegra o meu coração, porque vocês são mais importantes para mim do que eu mesmo.
O desejo de ver a igreja aperfeiçoada em Cristo nos leva a trabalhar para que a igreja seja constantemente aperfeiçoada em Cristo. Colocar a igreja acima de nós, colocar os nossos irmãos, o corpo de Cristo acima de nós. Essa é a marca de um ministério fiel. Verso 10. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Eu estou mandando uma carta para vocês de antemão, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo. Mudem, e quando eu chegar aí, vocês virem para mim e falam assim, muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Você deu tempo para a gente refletir, você deu espaço para a gente refletir, nós pensamos e nós vimos que de fato nós estávamos errados. E a gente se arrependeu. E nós queremos ser uma igreja diferente. Paulo ele fala, eu acho tão bonita essa expressão aqui que ele usa, uma expressão que tem que estar sempre na cabeça de quem está liderando a igreja. Ele fala, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Usar a autoridade do Senhor para edificar e não para destruir revela o desejo de ver a igreja aperfeiçoada. Gente, quem quer... Tem gente que fica bravo, que esculhamba todo mundo, que briga com todo mundo, que acha que está tudo errado. Tem um pastor que muito conhecido, infelizmente ele teve um problema no ministério agora, um problema pessoal, e acabou se afastando do ministério. A primeira vez que ele é muito famoso na área de pregação, eu escutei um curso dele de pregação. Na verdade, eu estudei 2 cursos dele de pregação. No primeiro curso, em uma das aulas, ele conta a trajetória ministerial dele. Ele foi pastor em, se eu não me engano, 6 igrejas antes da última igreja dele. E ele saiu das 6 igrejas porque as igrejas estavam erradas. E aí eu comecei a desconfiar. Será? Tem uma expressão, não sei se vocês já ouviram, né? Se alguém te chama de burro, você não liga. Se 2 pessoas te chamam de burro, você se pergunta por quê. Agora, se 3 pessoas te chamam de burro, está na hora de olhar ao redor e procurar as marcas de ferradura no chão. 6 igrejas, todas estavam erradas. E aí eu encontrei há 2 semanas uma pessoa que, para minha surpresa, trabalhou com ele durante 15 anos como auxiliar. E eu contei isso para ele. E essa pessoa falou assim, eu sou muito amigo dele, eu fiquei muito triste com o que aconteceu, eu tenho sofrido muito com o que aconteceu, mas eu tenho que dizer para você que ele tinha um problema nessa área de se sentir muito acima das pessoas. E ele usava a autoridade dele, às vezes, para destruir. Ele falou que ele foi pastor durante 5 anos, durante 6 anos com ele numa igreja, pastor de jovens. Ele saiu dessa igreja, foi para uma outra igreja e convidou. E ele foi. Passaram mais 9 anos juntos. Ele falou que em 9 anos naquela nova igreja ele teve pouco acesso a ele. A amizade continuava, mas eles acabavam tendo pouco acesso. Nos últimos 5 anos... ele brigando com a igreja, brigando, e nos últimos 3 anos brigando, até que ele falou que chegou para esse pastor amigo e falou, eu tenho que falar sério com você, a gente precisa almoçar. Eles saíram para almoçar, e ele falou assim, cara, você está matando a igreja, você está batendo na igreja domingo após domingo no culto, você está maltratando a igreja, você não está percebendo isso? E ele falou, e o cara falou assim, ele me respondeu assim, eu estou simplesmente pregando a palavra do Senhor e fazendo o que eu tenho que fazer. Aí ele falou, então tá bom, então se é assim que você pensa, foi para casa, orou, conversou com a esposa e chegou para esse pastor e falou assim, olha, eu agradeço muito pelo seu investimento, pelas oportunidades que você me deu nesses últimos 15 anos, mas eu me demito. Ah tá, então se você entende que você precisa ir, tudo bem. Diz que no dia da despedida dele, ele estava no escritório, ele foi ao escritório falar com ele, não teve culto de despedida, nada, foi ao escritório, o último dia na igreja, foi lá, e fala assim, eu vim aqui só para dizer tchau. Diz que ele abraçou, constrangedoramente, e começou a chorar nos ombros desse pastor que estava indo embora, chorava. E ele falou que ficou meio constrangido com aquela situação acontecendo, eles se despediram, ele saiu, e ele falou para ele assim, está todo mundo me deixando, eu não queria que você me deixasse, mas eu entendo que você tem que ir.
E ele disse, o mais triste é que a gente brincava, eu e a minha esposa brincávamos com os outros pastores auxiliares, que nós tínhamos o trabalho de mantê-lo humano, de humanizá-lo para ele continuar servindo no ministério. E todo mundo começou a sair. E ele começou a bater na igreja, bater na igreja, bater na igreja. E aí você vê o Paulo falando aqui, né? Apesar de tudo, quando eu for, não preciso ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. A liderança da igreja foi chamada para edificar a igreja, não para passar a mão na cabeça, não para não dizer que já foi falado aqui. Igreja onde não há honestidade no falar, onde os sentimentos ficam reprimidos e escondidos, é chata, as pessoas vão embora, porque vem que não tem mudança, não tem desafio, não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, a igreja que não faz nada, a liderança que não faz nada, ela mata a igreja. Mas a liderança que agride a igreja, ela também mata a igreja. E Paulo tinha isso muito claro na cabeça dele. Nós temos que usar a autoridade do Senhor para edificar e não para destruir. E aí vem os versículos 11 a 14. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo, todos os santos lhes enviam saudações, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O desejo de ver a igreja aperfeiçoada em Cristo nos leva a sempre relembrar a igreja a continuar firme na luta. Paulo se despede deles e falando assim, depois disso tudo, eu peço a vocês, continua firme na luta aí. Continua porque a luta ela é árdua, ela é dura, mas a gente não pode parar, não. Então, 3 marcas de um ministério fiel nessa passagem. Primeira, envolvimento de todo o coração. Segunda, coragem para se humilhar quando necessário, quando preciso. E terceiro, desejo de ver a igreja aperfeiçoada em Cristo. Porque o ministério fiel exige o coração de quem serve. Se você quer servir ao Senhor, dê o seu coração, entregue o seu coração, sirva de todo o coração. Ou, o que eu faço com isso? As minhas últimas 3 aplicações aqui. Primeiro, responda a seguinte pergunta. Por que eu quero servir na igreja? Espero que todo mundo aqui queira servir na igreja de alguma forma. Por que eu quero servir na igreja? Eu quero servir na igreja para ter poder sobre as pessoas? Eu quero servir na igreja para saber tudo o que está acontecendo na vida de todo mundo? Eu quero servir na igreja para ter status? Eu quero servir na igreja para ter um trampolim para daqui a pouco estar numa igreja maior ou estar na política? Ou abrir um negócio e ter um monte de cliente que são meus parceiros da igreja? Por que eu quero servir na igreja? Ou eu quero servir para edificar, para abençoar, para fortalecer, para encorajar, para desafiar, para viver no Senhor e ver as pessoas vivendo no Senhor? Essa é a primeira pergunta. É a pergunta que você tem que responder. Segunda aplicação. Comece hoje a abençoar a igreja com seus dons e talentos. Porque a igreja precisa dos seus dons e dos seus talentos. O Espírito de Deus, quando ele entrou na sua vida, ele te capacitou com dons. Talvez você não saiba que dons espirituais são esses, mas se você se colocar em movimento, a igreja vai ver e vai te ajudar a perceber que dons são esses. E você também vai começar a se sentir à vontade fazendo algumas coisas. E se você tem um talento que não é dom espiritual, mas é um talento que você desenvolveu, uma habilidade que você adquiriu, música, ensinar, coloca isso em prática também. A igreja vai ser abençoada por isso. E terceira, responda ao chamado do Senhor para a sua vida. Tem gente aqui que talvez Deus esteja chamando para o ministério. Tem gente aqui que Deus pode estar chamando para o campo missionário. Tem gente aqui que Deus pode estar chamando para ir para o ministério pastoral. Tem gente que Deus aqui está chamando, talvez esteja chamando para se envolver numa organização para-eclesiástica, numa missão, numa agência para trabalhar em tantos campos. Sendo administrador, pessoal da logística, piloto de avião, mecânico de avião, sei lá, tanta coisa que dá para fazer no ministério. Talvez Deus esteja te chamando para se envolver, para fazer disso o envolvimento da sua vida. Ouça o que o Espírito diz à sua vida. Ouça, presta atenção e se entrega. Se entrega que nem o apóstolo Paulo se entregou, mas se entrega de coração. E aí vem uma pergunta interessante. O que será que aconteceu com a igreja de Corinto depois dessa carta?
Pouco tempo depois, não passa o slide ainda não, gente. Pouco tempo depois, o apóstolo Paulo foi a Corinto. Ele falou, né, para o pessoal, olha, ele mandou essa segunda carta aqui. Como é que foi a história? O Paulo chegou a Macedônia, Filipos ou Tessalônica, talvez Tessalônica, e aí ele finalmente encontra o Tito. E aí ele fica feliz. Só que o Tito está voltando de Corinto, como nós vimos em capítulos anteriores. E o Tito fala, ó, a igreja, aquela visita dolorosa, aquela carta dolorosa, a igreja está reconsiderando Paulo. Eles estão se quebrantando lá. Tem problemas ainda, mas eles estão se quebrantando. Eu acho que o grande problema são esses superapóstolos que estão prendendo o coração deles. E aí Paulo escreve 2 aos Coríntios para dar aquele ultimato na igreja, né, cara? Ou vocês se consertam, ou vocês vão continuar patinando pro resto da vida. E aí ele manda 2 aos Coríntios. Meses depois, Paulo chega em 2 aos Coríntios. E chega em Corinto. Semanas depois, meses depois, ele vai passar o inverno lá. Lugar sem um clima mais ameno, ele vai passar o inverno. E lá em Corinto, Paulo fica 3 meses. E nesses 3 meses, ele escreve a carta aos Romanos. De Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. E aí você se pergunta, o que será que aconteceu quando Paulo bateu na igreja? Vamos descobrir? Abre lá em Romanos capítulo 15 e 16. Como é que a igreja recebeu Paulo depois dessa burdoada que eles tomaram em 2 aos Coríntios? Romanos capítulo 15, Paulo está lá, escrevendo, 3 meses de tranquilidade. Romanos é a carta mais tranquila de Paulo, mais profunda, mais assim, rica e tudo, mas mais tranquila. Romanos 15, 16, ele fala assim, ó. Romanos 15, 16, eu anotei errado. Vamos ver aqui, ó. 16, 15, desculpa. Não. Peraí. Vamos ver, porque eu botei 3 versículos aqui. Vamos lá. O capítulo 15, ele fala assim lá no capítulo 14, são cheios de bondade, pleno respeito, a ser um ministro de Cristo. Bom, enfim, vamos em 16, 23, essa é o 16, 1, desculpa. Recomendo-lhes nossa irmã Fíbe, serva da igreja em Cencreia. Cencreia é uma cidade que pertencia a Corinto. Fíbe era uma serva da igreja de Corinto. Ela recebeu Paulo e ela se dispôs a pegar a carta e levar até Roma, a carta de Romanos levar até a cidade de Roma. Como é que a igreja de Corinto recebeu Paulo? Com hospitalidade. Eles receberam Paulo, ofereceram hospitalidade a ele. Romanos, um serviço, né? No versículo 23 do capítulo 16, ele fala assim, ó. Serviço, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Sabe quem era Gaio? Gaio era um dos líderes da igreja de Corinto. Ele recebe Paulo e recebe bem Paulo. E a igreja de Corinto estava se preparando para enviar o Paulo de volta para a Palestina, para ele poder levar os donativos para a igreja lá da Palestina e, posteriormente, no caminho de volta, poder ir a Roma e lá de Roma estabelecer uma base para ser enviado para a Espanha. Como é que a igreja de Corinto reagiu a 2 aos Coríntios? Qual foi a reação deles quando eles receberam Paulo meses depois ou semanas depois? Generosidade, hospitalidade e serviço. Então, gente, quando Paulo resolveu falar para eles honestamente o que ele tinha para falar e desafiar eles honestamente a fazer o certo, a igreja respondeu. E a igreja recebeu ele, a igreja mudou, a igreja se arrependeu, e a igreja recebeu ele com muita hospitalidade, com muita generosidade e com muito serviço. E assim a igreja de Corinto continuou, sendo uma grande igreja do mundo antigo, uma igreja forte, que durante décadas edificou toda aquela região. E a pergunta final de 2 aos Coríntios que eu deixo para você é o seguinte: e aí, você se importa? Paulo se importou, e você viu o resultado.
Você se importa? Você se importa com a sua igreja? Você se importa com a igreja de Cristo? Você se importa com o estilo de vida que você está vivendo? Você se importa com o estilo de vida que seus irmãos estão vivendo? Você se importa a ponto de se entregar de todo o coração, de fazer a vontade do Senhor e de simplesmente passar pelo que você tiver que passar para servir a Deus e para ser uma bênção na vida das pessoas? Essa é a mensagem de 2 Coríntios. Amém? Vamos orar mais uma vez e assim nós terminamos essa carta tão interessante. Senhor, te agradecemos por esse tempo juntos estudando 2 Coríntios e te agradecemos, a Deus, pelas palavras que vêm do mundo antigo para nós, de uma igreja tão distante da gente no tempo, no espaço, de pessoas tão diferentes de nós em tantas coisas, mas tão parecidas conosco, ó Deus. Te agradecemos por esse testemunho que ficou para nós, que o seu Espírito inspirou o apóstolo a escrever e que o Senhor preservou durante todo esse tempo e que o Senhor, nesse momento, nos iluminou para que nós entendêssemos, ó Pai. Que a Tua palavra ela faça morada em nosso coração e que todas essas aplicações que foram apresentadas aqui, todos esses pontos, que tudo isso de fato faça a diferença e todas as pessoas que participaram desse tempo e que ouviram e que puderam meditar nisso sejam edificadas e sejam fortalecidas e que essa igreja e as igrejas aqui representadas reajam, Deus, com generosidade, com hospitalidade e com serviço ao Senhor diante de tudo isso que a gente ouviu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.